Boa tarde, boa tarde. Voltando aqui depois de uma longa temporada de ausência aqui no Conversas Teológicas, nos nossos bate-papos, nos nossos momentos de interação. Então aqui estamos hoje retornando para um bate-papo para lá de especial e eu espero sinceramente que essa temática que é tão importante, que é tão essencial na nossa caminhada, ela seja de proveito para você que vai daqui a pouquinho acompanhar essa conversa minha com o Reverendo Jean, como também você que vai nos acompanhar posteriormente no YouTube de Conversas Teológicas e também eu vou estar colocando no meu YouTube pessoal. Então, acompanhe, aproveite, tire as suas dúvidas e vamos assim hoje poder aproveitar esse conteúdo tão especial. Temos aí já a entrada do nosso querido Jerry, que é alguém que nos acompanha já há algum tempo. Obrigado, Jerry, seja muito bem-vindo. Temos o querido pastor Francivânio, que está entrando aí também para esse bate-papo, para esse momento. Seja bem-vindo. Então, que vocês possam aproveitar esse momento de retorno, nosso retorno aqui do Conversas, e que a gente possa estar caminhando bem e a gente possa estar sanando aí muitas dúvidas que possam ainda estar na nossa mente, no nosso coração acerca deste tema. Então, só aguardando o Reverendo Jean entrar para que a gente possa dialogar. Vocês podem já estar deixando suas perguntas nos comentários que a gente vai naturalmente no decorrer dessa live anotando e vai tentando perguntar ao Reverendo Jean para que ele possa da melhor forma explanar. Dito isso, já adianto para vocês que na segunda quinzena aqui desse mês de setembro nós teremos um momento muito especial com o Reverendo Alain René, onde a gente vai estar também tratando de um tema aí que ainda é surpresa, mas que será muito interessante. Então já marquem aí a sua agenda. O Reverendo Jean já está conosco. Vamos agora entrar aqui e vamos iniciar. Opa! Opa, tamo aí. Deixa eu só ajustar aqui, resolver aqui rapidamente o problema do meu áudio. É coisa rápida. O áudio tá bom aqui, tô ouvindo bem. Agora sim, pronto. Agora lhe ouço perfeitamente e também seu áudio está perfeito. Boa tarde, Reverendo Jean, tudo bem? Boa tarde, prazer conhecê-lo e prazer participar aí do Conversas Teológicas. Muito bem. Reverendo Jean, o prazer é meu, é uma honra estar com o senhor aqui. A gente está retornando aqui no Conversas com os bate-papos depois de uma temporada um pouquinho distante aqui do Instagram. Acabei enfrentando aí Covid e demais coisas, e o retorno também ao trabalho à igreja local acabou, de certa forma, demandando mais tempo da minha agenda e por isso a gente acabou ficando um pouquinho ausente, mas estamos retornando com essa primeira live com você e também com o Reverendo Alain René, que estará conosco aí na segunda quinzena deste mês de setembro, se assim o Senhor permitir. Ótimo. Então, todos que estão aí conosco sejam bem-vindos e eu queria pedir ao Reverendo Jean que pudesse estar falando um pouquinho do seu trabalho, de onde ele está e como Deus tem guiado os seus passos até aqui. Muito bem, prazer a todos aí. Meu nome é Jean Francesco. Eu sou pastor presbiteriano já há 8 anos, ordenado, e me converti aos 14 anos. Desde então, frequento e pastoreio a Igreja Presbiteriana da Penha como um dos pastores auxiliares. Já tem um tempinho aí. E atualmente estou fora do país. Estou morando na cidade de Grand Rapids, que fica no estado de Michigan. E estou fazendo um doutorado aqui em teologia sistemática. Já estou no terceiro ano. Pretendo voltar para o Brasil, se Deus quiser, em 2022. E aí continuar o ministério
tanto de ensino quanto de pastoreio, que é, de acordo com a minha convicção, o meu chamado, né? Tanto pastorar e ensinar. Estou casado com a Tietê, um pequeno bebezinho aí em fase de desenvolvimento. Vai fazer um ano agora esse mês. Que coisa boa. Isso alegra o nosso coração. E dentro disso, Reverendo Jean, o que levou você a estudar teologia e o que levou você a buscar nos Estados Unidos esse aprofundamento, essa perspectiva ainda mais ampla do pensamento teológico? O que me levou a buscar teologia foi uma coisa que todo cristão precisa parar para pensar se ele quer levar isso a sério, que é o conhecimento de Deus. Eu me converti aos 14 anos e desde então tinha muitas dúvidas sobre o ser de Deus, sobre as obras de Deus, sobre quem é Deus e por que eu tenho que conhecê-lo, como posso conhecê-lo. E foi então que eu comecei a minha jornada teológica, com 14 anos. Eu tive o privilégio de ter um pastor que era muito companheiro. Ele me levava para casa de carona, basicamente todo culto. E era nessa carona que ele me ensinava teologia. Eu tinha uma série de perguntas, eu nunca tinha lido a Bíblia, então você começa a ler a Bíblia em Gênesis e vai. O que não falta são dúvidas, perguntas. Exatamente. E eu, como um jovem adolescente, tinha uma série de dúvidas e então eu ia perguntando para ele. E ele, com muita paciência, com muita piedade, com muita clareza, ele ia me explicando os temas mais difíceis da teologia de uma forma bem pastoral. E foi aí que o meu encanto pelo conhecimento teológico começou a crescer, porque eu percebi que não era uma coisa assim puramente teórica, mas é uma coisa que fazia diferença na maneira que eu orava. E é assim que eu defino teologia. Teologia é a gramática da fé. É a gramática de como você aprende a orar, é a gramática de como você discipula, é a gramática de como você fala de Deus para os outros, é a gramática de como você prega a Deus para si mesmo. Então, sem o conhecimento teológico, não tem como você ter uma espiritualidade bem organizada, ou pelo menos você entender o que você está fazendo. Obviamente, muita gente não tem conhecimento teológico por questões diversas. A gente pode falar aí a falta de escolarização brasileira, pessoas que não sabem ler, mas ainda assim essas pessoas têm uma microteologia, elas falam com Deus. E à medida que elas falam com Deus e falam de Deus para os outros, elas estão colocando em prática essa teologia que elas aprenderam de alguém, uma pregação e tudo mais. Então é muito importante a gente ter consciência de que todo mundo pratica teologia, no nível maior, no nível formal, no nível acadêmico, mas todo mundo de alguma maneira estuda teologia. Eu vim para cá, eu estou aqui no momento no seminário, inclusive esse aqui é o meu escritório, e estou aqui justamente porque eu queria me aprofundar mais para a docência teológica. Eu dei aula por 5 anos em seminários no Brasil, foi uma experiência muito boa, confirmou que Deus tinha um chamado para mim também nessa dimensão. E daí por diante eu quis me aprofundar. Eu fiz um mestrado no Brasil, no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, e desde então nunca parei de estudar, né? E aí eu decidi aplicar para o doutorado aqui nos Estados Unidos, uma vez que a gente não tem muitos doutorados em teologia no Brasil que são confiáveis, né? E estou aqui. Essas são as razões. Amém. Que coisa boa. A sua fala, Reverendo Jean, ela é muito inspiradora, porque não só para aqueles que querem fazer teologia no âmbito acadêmico, mas também para aqueles que estão iniciando a sua jornada na fé, querem entender mais do Senhor. E nós sabemos que essa temática de hoje, teologia e sociedade, ela tem tudo a ver com um cristão, com a mulher cristã que compreende a Escritura como parte central da sua jornada. Dentro disso, essa relação da teologia e da sociedade, eu percebo que ainda há uma dificuldade em alguns meios evangélicos dessa relação. Acabam achando que a sociedade e seus movimentos são uma coisa e a igreja é outra.
a igreja deve apenas cuidar das suas questões no âmbito eclesiástico. Como é que você enxerga isso e como você poderia pontuar de onde esse tipo de ideia, de onde essa dicotomia surge? Uma pergunta bem ampla. Bom, eu acho que essa ideia surge pelo fato da gente não ter um discernimento, primeiro, claro, do que é a fé cristã, de uma forma geral. A fé cristã é somente ah, um movimento que te apresenta o conhecimento de Deus, mas é uma fé que te apresenta o conhecimento de Deus e, a partir dele, como Deus é conhecido e vivido em todas as esferas da vida. Então, primeiramente, quando a gente fala de cristianismo, do que a gente está falando? A gente está falando puramente de uma religião, de um movimento religioso estrito sensu. Sim, é um movimento religioso, é um movimento estrito sensu, nesse sentido que nós, enfim, é uma fé sobre Deus. Mas, ao mesmo tempo, a fé cristã, ela, para usar um termo da modernidade, é uma cosmovisão. A fé cristã é uma cosmovisão porque ela é uma perspectiva, são os nossos olhos, e não apenas nossas lentes, são os nossos olhos sobre toda a realidade a partir dessa convicção de que Deus existe. Então, quando a gente tem essa compreensão do que é a nossa fé, obviamente, isso vai mudar a maneira da gente ser igreja, vai mudar a maneira da gente viver no mundo. E se isso não acontece, tem dois problemas. Um, a nossa fé, ela é reducionista, ou a nossa visão de igreja, ela também está equivocada. E aqui vale a pena ressuscitar uma distinção do Abraham Kuyper, que é o cara que eu tenho estudado aqui no doutorado. A distinção que ele faz de igreja, você tem que entender que tem várias distinções de igreja na história da igreja, né? Tem aquela ideia de igreja visível, igreja invisível. Mas o Kuyper, ele fez uma distinção muito engenhosa, que é a distinção da igreja organismo e da igreja organização. O que é a igreja enquanto um organismo? É a comunidade cristã de toda a história, enfim, é o povo, é o organismo, é aquilo que tem vida, é aquilo que independe de paredes, de instituições e tudo mais. É o movimento. E a organização é um monumento. É aquilo que tem CNPJ, que tem janela, é o prédio, é o pastor, é o título, reverendo, diácono, presbítero. É como a igreja ela se aloca no tempo e no espaço. Essa distinção ajuda a gente a entender como que o cristão deve viver no mundo, porque, por um lado, ele faz parte de uma comunidade sacra na qual ele lida com assuntos espirituais, religiosos, sobre Deus, sobre oração, sobre jejum e tudo mais. E isso, ele tem um dia específico para fazer isso, ele tem a comunidade específica para desenvolver essas dinâmicas, que é a igreja local, e por aí vai. Só que enquanto organismo, o cristão, ele é livre para sair pelo mundo e vivendo a vida dele, criando instituições, criando universidades, criando organizações para ajudar pobres, se candidatando à política, criando partidos políticos, enfim, fazendo tecnologia, fazendo grupos de arte. O cristão, ele tem esse mandato de se organizar pelo mundo, espalhando essa ideia de que Deus ele tem um jeito de viver fora dos limites da igreja. Então, eu acho que tanto a nossa compreensão do que é o evangelho, do que é a fé cristã, e também da nossa compreensão do que é a igreja, são dois componentes aí que podem nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse dualismo aí, de como reverter o dualismo. Uhum. Esse tipo de pensamento, infelizmente, ele acaba se tornando algo muito central. Você diria que isso se dá por mera ignorância, ou isso também mostra uma lacuna grande na nossa forma de ensino, seja nas escolas bíblicas dominicais, ou seminários, ou sermões de domingo? Como é que você enxerga isso? Eu acho que as duas coisas, né, elas têm o seu papel. Você falou da lacuna. Sim, lacuna Uhum, no sólido, consistente, baseado na Bíblia, né? Porque se a gente ler a Bíblia,
a gente vai perceber que a nossa fé ela envolve tudo, envolve a realidade como um todo, não apenas dimensões espirituais. Agora, no sentido de ignorância, também tem uma responsabilidade nossa, né? Não é somente colocar a culpa no seu pastor ou colocar a culpa nos líderes da sua igreja, né? No momento que você tem o Espírito Santo, Jesus tem o direito de cobrar a sua atenção, de chamar a sua atenção. Então, e outra, querendo ou não, você vive de um jeito no mundo que denuncia se você é cristão ou não. Então, por mais que uma pessoa não tenha uma compreensão um pouco mais profunda de que o cristão tem dois chamados, um chamado geral, que é chamado para o mundo, ou coisa do tipo, e um chamado específico, que é ser um cristão, um discípulo de Jesus. Por mais que uma pessoa não tenha muito clara essa distinção, se ela tiver o Espírito Santo, e eu estou pressupondo que um cara que se diz cristão tem, ele vai viver no mundo como um cristão deve viver. Ele pode, às vezes, não ter o conhecimento necessário para saber distinguir como deve ser feita uma coisa ou outra, mas ele vai querer glorificar o Senhor em todas as esferas da vida, porque é uma coisa impossível de compartimentalizar. Então, vou dar um exemplo. A minha própria mãe, né? Minha mãe, ela é uma pessoa que não tem muito conhecimento teológico, uma pessoa de leitura muito limitada e tudo mais, e é uma pessoa que, até onde eu entendo, ela tenta viver a fé dela em todas as áreas da vida, né? Na ética dela, na maneira como ela faz os seus negócios, na maneira como ela trata a família, na maneira como ela educou a minha família. Então, eu acho que as distinções intelectuais que a gente faz, elas são úteis para nos direcionar, por um lado, mas elas são úteis até mesmo para a gente confirmar a nossa Uhum. cultura, que é uma coisa que eu pressuponho se uma pessoa ela já foi regenerada e tudo mais. Ela vai querer glorificar o Senhor, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do Senhor. Uhum. Hoje nós temos aí inúmeros debates do papel do cristão dentro da sociedade. Temos aí a política, temos aí o âmbito universitário, mas dentro disso, eu vou aqui iniciar com a questão um pouco mais polêmica. Você está nos Estados Unidos e você mesmo tem visto esse movimento, que é o Black Lives Matter, que é algo que tomou uma proporção gigante, né? Que não é só dos Estados Unidos e que é, está em todo o mundo. Sim. À luz da escritura, como é que você avalia esse movimento e ele está no caminho certo? Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que talvez pensem aqui que estejam conosco, depois assistirão no YouTube e esteja assim ou não. Como é que você enxerga esse movimento à luz da escritura? Se ele está certo, se ele está errado, e estando errado, que resposta a escritura dá a esse tipo de movimento? Excelente pergunta. Eu creio o seguinte, e eu estou vivendo de perto, né, a situação aqui. Ninguém há de duvidar que é necessário que a sociedade, os civis como um todo, se organizem para que haja justiça pública para todos. Uma coisa que é uma coisa assim que pode não ser sistêmica, como alguns alegam, mas de fato existe uma maneira dupla de tratamento aqui nos Estados Unidos. Só que não é apenas em relação a negros e brancos, eu diria que é uma coisa um pouco mais profunda, é entre pobres e ricos. E foi até uma conversa que eu tive ultimamente, né, com algumas pessoas. Se você é um negro, se você tem dinheiro e você mora nos Estados Unidos, eu acho muito difícil você ser maltratado, acho muito difícil você receber qualquer injúria de qualquer natureza. E mesmo no Brasil, né, se você é um negro, você é uma pessoa bem-sucedida, eu particularmente tenho vários amigos negros no Brasil que são bem-sucedidos, e eu não vejo, eles mesmos falam que não tem muita dificuldade com esse negócio de discriminação e coisas do tipo, mas não negam que exista. O que eu entendo do movimento Black Lives Matter é o seguinte: ninguém duvida que a vida dos negros importa, né? Isso é uma questão óbvia
e porque nós cremos que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, logo todo ser humano tem sua dignidade. É intrínseca, ou seja, não depende da cor da pele. Obviamente todo mundo acredita nisso. O problema é que na prática, obviamente as pessoas fazem suas escolhas. Como eu e você temos nossas preferências. Então, por exemplo, se você fizer uma pesquisa aí no seu entorno de por que você tem amizades A, B e C e não D, E, F. Ou seja, por que você escolheu os amigos que você tem hoje e não os outros? Obviamente você tem preferências de religião, preferências de, sei lá, a pessoa gosta do esporte que eu gosto, ou a pessoa gosta de jogar basquete, a pessoa gosta de ir na igreja, a pessoa, sei lá, gosta do desenho que eu assisto, enfim. Tem várias variáveis que você pode elencar para explicar por que você anda com certas pessoas e não com outras. E, de fato, existe uma parcela da civilização, em qualquer lugar do mundo, não apenas aqui nos Estados Unidos, que tem essa preferência, ou essa, vou dizer, essa escolha maligna de negligenciar os negros do seu entorno. Então, pessoas são racistas mesmo, né? Que não gostam de negros, não gostam, eles acham que são pessoas inferiores, coisas do tipo. Existe. O problema do movimento do Black Lives Matter, número um, é supor que esse movimento de perseguição contra os negros é sistêmico e estrutural. Quando eu digo sistêmico, no sentido de que é uma coisa arquitetada. E quando eu digo estrutural, é que não apenas é arquitetada por pessoas mal intencionadas, mas que ela foi colocada em lei. É uma coisa assim meio que formal, né? O que é o que vem sendo debatido, né? Tanto no Brasil quanto aqui, que o racismo no Brasil ele é sistêmico e estrutural. E tem várias pessoas de linha acadêmica que vão tentar provar isso. Eu particularmente não encontro nenhuma evidência de que racismo é estrutural, porque se você olhar a nossa Constituição, ela diz exatamente o contrário. Então, para uma coisa ser estrutural, eu acho que primeiro ela precisa estar explícita em algum documento, né? Por exemplo, o nazismo era um movimento de racismo estrutural? Sim, porque ele tinha nos documentos oficiais a questão da eugenia, de que existem seres humanos de uma certa qualidade e seres humanos de uma qualidade inferior. Então, era estrutural, era sistêmico, era arquitetado. O problema é o seguinte, quando você começa a chamar tudo, qualquer tipo de manifestação cultural que tenha uma marca de racismo, quando você chama tudo isso de racismo estrutural, quando chegar o racismo estrutural de verdade, você vai chamar ele de quê? Superestrutural? Então, eu tenho um pouco de problema com esse tipo de raciocínio. Eu acredito que o racismo é uma verdade, é uma coisa que acontece. Aqui nas igrejas, principalmente de tradição europeia, você vê que a maior parte dos membros são brancos, mas eu acho que isso não é racismo por si só, mas eu acho que dentro de uma comunidade você sempre tem gente racista. Seja, vou dar um exemplo bem pessoal, tá? O meu pai, meu padrasto, ele já faleceu. Então, já está morto, então eu posso falar dos pecados dele. Ele era racista, ele era muito racista. Ele era nordestino. E por alguma razão, que psicologicamente eu tenho as minhas teorias, ele não gostava de negro. Inclusive, cara, minha bateria aqui tá meio ruim. Peraí. Deixa eu ver se acho uma extensão. Ele, inclusive, ele dizia que se eu tivesse num ponto de ônibus, ou dentro de um ônibus, e tivesse um assento vago com outro negro do outro lado, ele falava para eu não sentar, para eu ficar em pé. Então, para você ter uma noção de como eu cresci com esse vulto de um pai que era meio racista, entendeu? Meio não, era bem racista mesmo. Não gostava de negros. Existe isso? Existe, só que eu acho que não é estrutural, é uma coisa mais intramuros, entendeu? Eu diria que é intra-institucional. Dentro de determinadas instituições, você pode ter comportamentos racistas que até podem ser sistêmicos explícitos, como uma Ku Klux Klan da vida, ou outras instituições aí que não gostam de negros. Por exemplo, tem uma igreja
nos Estados Unidos, que foi invadida por esse movimento, inclusive, eu não lembro agora o nome, estou tentando pegar aqui o adaptador aqui, desculpa. Sim. Que essa igreja, inclusive, o seu pastor pregava mensagens racistas e coisas do tipo. Então, totalmente, assim, deploráveis, sabe? Então, assim, existem, só que eu acho que elas são intraestruturais e não estruturais no sentido de nação, né, como nação, e são mais implícitas, mais capciosas e mais difíceis de você reconhecer à luz do dia. Elas são mais escondidas, escusas. Eu acho que o movimento, então, do Black Lives Matter, ele mistura tudo. Ele mistura uma coisa muito boa, que é a afirmação da dignidade humana, com uma falácia do racismo estrutural, sistêmico, explícito, que eu acho que é uma falácia, com um monte de manifestações conjuntas de violência, de coerção, de destruição de bens patrimoniais, né? Ou seja, tem o lado bom da discussão, é a afirmação da dignidade do negro, e eu acho que isso é uma coisa que é sempre bem-vinda, e eu acho que nós cristãos deveríamos estar na vanguarda disso. Então, se um movimento desse acontece, nós temos na minha opinião, né? Na minha opinião, a gente tem uma parcela de culpa por deixar que outras instituições estejam na vanguarda dizendo uma coisa que deveria ser a nossa missão. A gente deveria, como crime, lutar contra o racismo e contra qualquer tipo de eugenia ou valorização de uma raça. De verdade, de mentira, e para entrar nessa briga, eles precisam entrar com um filtro. Do contrário, eles vão ou se adaptando e engolindo tudo que é de ruim no movimento, ou simplesmente negar que exista qualquer coisa boa no movimento, que na verdade também é outro erro, né? Existe coisa boa e existe intersecção com a fé cristã também. Tem uma pergunta aqui, a Música Cristã no Brasil perguntou, mas isso vem na criação do Brasil ou não temos consequência do que foi feito lá atrás? Acho que quando você fez aquela pontuação, fazendo um paralelo com a relação brasileira. Repete de novo a pergunta. Vamos lá, vou repetir. Mas isso vem, vamos lá, mas isso vem na criação do Brasil ou não temos consequências do que foi feito lá atrás? Que é o lá atrás, mas vamos lá. Acho que ele falou, acho que ele acabou de colocar aqui do racismo estrutural. Acho que está se referindo às estruturas de racismo ainda dos primeiros séculos do Brasil, por assim dizer. Seu áudio está com um pouquinho, tá um pouquinho chiando. Ah, é? Acho o áudio aí está com um pouquinho de falha. Vamos ver se vai melhorar. E 1, 2. Pronto, acho que melhorou agora. Agora sim. Eu acho que, obviamente, existe uma herança. Essa é uma herança cultural. E aí é uma coisa você dizer de uma herança cultural e a outra coisa, na minha opinião, é dizer de uma herança estrutural. São duas coisas diferentes. Então, existe uma herança cultural racista no Brasil? Sim. Ninguém vai duvidar disso. Acabei de dar um exemplo de um cara que estava vivo até alguns 10 anos atrás e ainda tinha essa convicção bem clara na sua cabeça. Da mesma forma que existe preconceito com nordestino, com gordo, com um monte de outras pessoas, enfim, gente que tem defeitos faciais, escapa, né, da maldade humana e dessa eu. Mas de fato, sim, existe um pouquinho de herança cultural
histórica, só que no momento presente, isso que é importante a gente destacar, no momento presente, essa influência ela é invisível, no sentido de ser uma influência privada. Ela não é fomentada pela cultura oficial. Quer dizer, ela pode ter seus vestígios no inconsciente de uma família, de uma cidade, de um grupo, mas ela não recebe mais fomento da civilização. Uma vez que, na nossa Constituição, uma vez que é crime, entendeu? Como que você vai acusar uma civilização? Deu uma travadinha aqui, ainda acabou dando uma travada. Vamos ver aqui se vai estabilizar a conexão. Temos aqui algumas perguntas. Vamos ver se a conexão do Reverendo Jean estabiliza. Para mim aqui está aparecendo com a bolinha carregando. Não sei para vocês. Se vocês puderem me dar um retorno nos comentários. Está dizendo, pode ser a questão, alguma coisa no celular, pode ter sido a carga dele lá que tenha dado ruim. Então, a gente estava falando aqui, esperar o Reverendo Jean retornar, falando sobre essa questão do Black Lives Matter, da questão do racismo, ele retornando aqui. Vamos lá. Vamos tentar fazer a reconexão. Estamos de volta. Opa, agora sim. Vamos lá. Eu nem sei o que foi. A carga não foi, está carregando. Tá ok, tá ok. Então, você estava respondendo sobre essa questão da herança cultural e você está fazendo uma distinção sobre isso, da questão do racismo no Brasil. Isso. Uma coisa. Não, eu creio que sim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Irmão Jerry Miner. O racismo no Brasil não é estrutural, é desinformação histórica mesmo. Não existiria Brasil sem o negro e o índio. Acho que essa segunda parte é a parte que nós não há nem discussão quanto a isso, né? Dito isso, Um pouco de falta de discipulado também, né? exatamente. Exatamente. Não somente desinformação. Porque se você fizer um discipulado com qualquer pessoa, em algum momento você vai ter que esbarrar na doutrina da criação. E quando a gente fala da doutrina da criação, a gente vai falar sobre a doutrina da Imago Dei, a imagem de Deus, que foi escrita no nosso coração. Então, em algum momento a gente vai combater, né, qualquer uma dessas distorções de raça. É isso. Além dessa pauta que é tão complicada e, ao meu ver, não deveria ser se justamente o discipulado bíblico ocorresse da forma como a própria Escritura o propõe, como é que você enxerga essas discussões do aborto, por exemplo, e do homossexualismo? Como é que a igreja tem, ao seu ver, se portado e se ela tem caminhado e tem dado uma resposta coerente a essas temáticas, tanto na perspectiva brasileira e na perspectiva americana que você tem vivenciado? Então é a questão do aborto e da homossexualidade, né? Isso. Aqui tá, para mim, estou com um pouquinho de dificuldade de te ouvir, não sei. Aí eu caí que seja a conexão.
Aí talvez esteja com Deve um ser a pouquinho conexão. de delay para ouvir. Mas vamos lá. Então, eu vou aqui retomar. Então, tratei a questão aborto e homossexualismo, a resposta bíblica, como é que a igreja tem se portado, aqui recapitulando, tanto na perspectiva brasileira como a americana. Essa é uma questão muito difícil, né, da gente quantificar qual tem sido a resposta da igreja, porque existem vários cristãos, existem várias respostas semadas, mas no geral, o cristianismo ortodoxo, que é aquele que ainda considera os credos da cristã e a autoridade desse credo, eles vêm dizendo que o testemunho cristão na esfera pública em relação ao aborto tem sido de negar qualquer tipo de aprovação de leis abortistas e coisas dessa natureza. E devido a esse princípio, que é um princípio fundamental da nossa fé, os seres humanos precisam ter direito à proteção. Tenro princípio, que no caso seria a concepção, né? A visão bíblica mais básica. Obviamente, tem outros irmãos que vão dizer que, além desse problema, então, eles precisam abrir a boca em relação à saúde da mulher. Concordo. A maior parte das mortes de mães e tudo mais não acontece por causa do aborto. Acontece por uma falta de pré-natal. Isso aí eu já li dezenas de artigos acadêmicos abordando essa questão. Então, a falta de um acompanhamento pré-natal, vou dar um exemplo para você, tá? Aqui Sim. nos Estados Unidos, meu primeiro filho, e o acompanhamento pré-natal foi extraordinário, assim, extraordinário, do início ao fim. Então, fica difícil você competir com o sistema que eu tive aqui se o bebê nascesse no Brasil, que os hospitais são abarrotados, enfim, os médicos eles têm tanta gente para atender que eles não dão atenção devida aos pacientes, coisas do tipo. Então, eu acho que, por um lado, o pessoal que é da linha abortista, eles vão caminhar, vão falar que o aborto é uma questão de saúde pública. E não é uma questão de saúde pública. De jeito nenhum. Que inclusive o SUS aponta como o maior causador de mortes de mães ou de problemas maternos, não é por destino mal feito, né, que é o que eles dizem, mas justamente pela falta de acompanhamento pré-natal. Isso sem precisar de aborto, então. Não é um problema de saúde pública. É uma questão individual que também acaba tomando decisões precipitadas e escolhendo ao invés de ter a concepção. Então, em relação a isso, acho que os cristãos têm duas tarefas. A primeira é continuar lutando pelos direitos humanos do nascituro e, por outro, sendo voz profética para que, de fato, o nosso país trate melhor as nossas grávidas. Né? E tenha um programa de suporte a todo aquele que seja ser mãe. Né? E eu acho que, em termos de igreja, eu acho que o cristianismo tem falhado drasticamente em uma questão, que é de menosprezar o valor da família. A maior parte das igrejas hoje tem convivido bem com a questão de casei, não pretendo ter. Se vou ter filhos, no máximo dois, porque filho dá trabalho. Filho é problema. Então, eu já vi isso sendo pregado informalmente. Acho que a igreja tem feio, gravíssimo. A gente tem que redescobrir o papel da família e parar de
somente falar de paternidade. Esse negócio de planejamento familiar é uma inovação que os de alguma forma engolir. E não faz parte da nossa tradição, não, viu? É só ler lá. Década de 60 para frente, não existe negócio de planejamento familiar. Então, eu acho que existem várias coisas que os cristãos têm em termos de políticas públicas em relação a isso, e propriamente a nossa pregação. Em relação à unidade, bom, você tem a tratativa individual, que é como o cristão reage com uma pessoa homossexual, que obviamente é da forma mais respeitosa possível, da forma mais humana possível, sabendo que a gente tem uma opinião, né, diferente, a gente condena a prática, a gente acha que a prática não é legítima, é uma prática pecaminosa, convivendo com o pecador. Agora, na dimensão pública, política, aí a questão começa a ficar mais delicada. Por quê? Mano, numa civilização plural, os homossexuais têm direitos. Então, por exemplo, eles têm direito de morarem juntos. Que cristão que vai negar isso? O problema é chamar isso de casamento. O problema começa a acontecer quando eles começam a falar em adoção. O problema começa a acontecer quando eles começam a falar em, enfim, tudo que tem a ver com casamento, família, ou reconfigurar o conceito de família. Porque aí já é um problema, acho que é um problema atual, racional, da realidade pública da civilização contemporânea, de não saber o que está fazendo. Então não sabe a diferença entre amizade e casamento. Se não souber essa diferença, cara, não tem o que fazer. É alfabetizar a civilização novamente. Então, tem uma série, inclusive, do Iago Martins sobre a família, Sim. a nova família. Eu assisti alguns. Eu indico para você que está nos assistindo aí, vai dar uma olhada nessa série. Eles trouxeram um monte de gente capacitada para falar sobre esse assunto, aí melhor do que eu, inclusive. E eu creio que não existe família homossexual, não existe casamento homossexual. Não sei o que, reconhecer. Tá, pode ter acontecido, mas na realidade mesmo não existe casamento. Por quê? Casamento envolve homem e mulher e sua prole. Entendeu? E a homossexualidade é uma configuração que não atende essa distinção. Respeita o conceito de casamento, classe. Por causa disso, ela não passa de uma amizade, uma relação homoafetiva. Ela não pode ser chamada de relação marido e mulher, porque você não tem o marido e a mulher longa. Uhum. Eu acho que, em linhas gerais, é por aí, dimensão individual, do trato cristão com o homossexual. Tem até o tato da igreja, com de gente que vem nas nossas igrejas do tempo, ajuda. O Estado fala que existe. E tem o trato público mesmo, que é política pública, a reconfiguração de códigos penais, que eu acho que tem que preocupar tanto o cristão quanto na dimensão eclesiástica. Exatamente. Dito isso, essas temáticas que são extremamente espinhosas e necessárias de discussão, como nós acabamos de conversar, sobre aborto, sobre homossexualismo, que tipo de material, de biografia, de livros que você poderia indicar para quem está nos acompanhando, que iria ampliar essa visão, esse conceito, que autores você pensa assim que podem somar, podem contribuir para essas discussões? Sobre homossexualidade, tem um livreto bem pequenininho do Dr. Valdeci, Valdeci Santos, Cultura Cristã, é uma perspectiva cristã sobre a homossexualidade. Uhum. Eu acho que é uma tratativa bem resumida, que resume bem os principais pontos. Ela traz o coração da matéria, entendeu?
eu acho que seria uma boa recomendação. Em relação ao aborto, eu indico a obra de um autor católico, mas muito crente, até onde eu sei, que é o Francisco Raso, que é pela editora Record, que é um livraço, cara. É um livro assim que é uma de uma pesquisa, né? Contra o aborto, chama o livro. Sim. Eu acho que esses dois aí já ajudam a ter uma perspectiva sobre a homossexualidade e o outro sobre o aborto. Além disso, eu indico livros que falem sobre a identidade, as lutas de políticas de identidade. Tem um livro do Mark Lilla, por exemplo. Eu esqueci o nome agora do livro, porque ele está em inglês, mas acho que tem uma Sim. tradução para o português. O Mark Lilla é um autor que você pode procurar sobre essa crise de identidade. E, obviamente, tem um grupo de pensadores aí no Brasil, como o Guilherme de Carvalho, o pessoal do Labri, que eu acho que eles têm produzido bastante material sobre esse assunto, palestras, vídeos, conferências. Uhum. Eu acho que se você aí de casa quiser conhecer material sobre esse assunto, você pode procurar lá no YouTube, tem palestras gratuitas sobre esses assuntos que eu acho muito boas. Um outro amigo que escreveu um livro sobre sexualidade é o meu amigo Pedro Dulce. Ele escreveu Identidade e Sexualidade, editora Monergismo. Também não é uma tativa extensa, é um livro pequeno, resumido, mas que eu acho que já vai ajudar você a ter uma compreensão do que é a partir da Bíblia e como que a nossa sexualidade ela se apresenta na esfera pública, ou seja, até onde a gente tem que lutar para que a nossa visão sobre sexualidade seja aceita, ou não seja imposta, ou seja proibida, ou seja rejeitada, e por aí vai. É uma abordagem filosófico-teológica que eu acho que pode enriquecer bastante a nossa compreensão sobre o tema também. São leituras que com certeza elas vão ampliar e vão ajudar bastante. Você aí que está em casa pode, se conseguiu anotar, anote. Se você não conseguiu, você pode só voltar aí a fita na live quando estiver no YouTube ou também aqui no Instagram e você vai conseguir ouvir novamente as indicações do Reverendo Jean. Dentro dessa perspectiva, é impossível também não falar do papel do teólogo na perspectiva pública. Como é que você enxerga isso? É algo que muitos têm comentado, inclusive há um livro, se eu não me engano, da editora Vida Nova, que trata disso. Eu queria ouvir um pouquinho a tua percepção a partir disso, até mesmo em linhas de disciplina aí nos Estados Unidos. Certo? Talvez você esteja se referindo ao pastor como teólogo É público, isso, exatamente, exatamente. está ali em cima o livro. É isso. A ideia do pastor como teólogo público é ele entender que ser pastor é pastorear as pessoas e ensiná-las a viver a vida. Ser pastor é você ensinar as pessoas a aplicarem o evangelho a todas as esferas da vida. Se você partir desse pressuposto que ser pastor é ensinar as pessoas a viverem a vida a partir de uma visão cristã, obviamente você é uma espécie de formador de opinião, né? Porque você está ensinando pessoas a se comportarem no mundo a partir de princípios eternos, transcendentais. Então isso te torna um formador. E se isso te torna um formador de opinião, obviamente isso tem muitas sociais, éticas, né? Tem uma gama de influência pode ter. E a partir disso, a igreja deixa de ser meramente vista como bolha onde as pessoas adoram a Deus, as igrejas passam a se tornar uma incubadora de virtudes sociais. Então, grava bem essas duas coisas aí. O pastor como um formador de opinião pública e a igreja não apenas espiritual, mas como uma incubadora de virtudes. O que é uma incubadora de virtudes? Você vem para a minha igreja, você
pode sair pior ou melhor, mas você não pode reclamar que aqui a gente tentou treinar você para ser um cidadão melhor. Isso é uma coisa interessante e é uma coisa que eu acho que a maior parte das igrejas no Brasil elas não fazem um bom trabalho nesse aspecto. Por quê? A maior parte das igrejas do Brasil são bolhas, né? Que mostrou que na igreja dele o pessoal fica saindo correndo, gritando, enfim, sapateando o dia inteiro. Não tem ensino, não tem, enfim, não tem leitura, não tem sobre ética, sobre como a gente pode viver no mundo. Esse vai sair daquele culto super, ultra, mega blaster espiritualizado, né? Entre aspas, uma pseudo espiritual, um sujeito dele no meio público? Nenhuma. Pela influência negativa, né? Então, aí que ajudam a gente a pensar sobre a influência pública do pastor, essa compreensão de que são da igreja não é só ensinar como adorar a Deus, é isso, e principalmente isso. Mas aliado a isso é ensinar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, é isso que diz lá na comissão, na grande comissão. E de mundo fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que é ensinado. Bom, se você ler o Sermão do Monte, no Sermão do Monte ele falou sobre um monte de coisa. Então não vai faltar falar do que Jesus ensinou, entendeu? E tudo isso tem a ver com a nossa vida. Pode perceber, o apóstolo Paulo tinha uma estratégia bem similar. Ele ensinava a doutrina nas suas cartas. Geralmente, na segunda metade da carta, ele dava conselhos para a vida prática. Então, Paulo geralmente começa falando do casamento. Ele fala da criação de filhos. Depois, relacionamento entre empregados e chefes, escravos e donos. Vai falar também da relação cristão com cristão. Enfim, o que é isso? Né? É ensinando o cristão a ser um bom cidadão. Ensinando o cristão a ser luz do mundo, sal da terra. Eu acho que isso é muito grande. A maioria das igrejas não são incubadoras de virtudes. São incubadoras de gente problemática, para dizer o mínimo. Gente que só causa problema na sociedade. Né? Você ouve aquela história, eu estou precisando fazer um conserto no meu carro. O último dia era o da igreja. Por quê? Vai que o cara me faz um serviço mal feito. Depois você vai brigar com ele quando chegar na igreja. Eu vi essa história várias. Então, gente, devia ser o contrário, né? Devia ser o contrário. Se o cara veja, senão que ele vai fazer um bom trabalho. Então você tem confiança. Hoje é exatamente o oposto. Aí teve um caso desse, cara, que a gente contratou um... Eu acho que tá engraçado. A gente contratou um cara para fazer o telhado da igreja. E o cara do telhado era membro da igreja. E aí deu uns problemas no telhado, goteira, né? Começou a chover muito. E aí o irmão parou de ir na igreja, porque todo mundo com ele, mas que trabalho mal fez, não vou te indicar para ninguém. Isso tem a ver com o quê? Com o ensino de boas maneiras, o ensino de como você ser um profissional na vida. E eu acho que a igreja está muito pesada, está muito pesada nesse aspecto. E é uma vergonha falar isso. A gente ora para que seja o oposto, né? A gente ora para que... Às vezes a gente não consegue nem ser sal e luz do mundo no nosso próprio quarteirão. Então, eu acho que a gente precisa ter a ideia de ser cristão em todas as áreas da vida, bem feitas, e ser um exemplo de um cidadão. Eu acho que se a gente começar por aí, já chegou bastante longe. Muito bem. Queria agradecer ao reverendo Jean pelo tempo, pela oportunidade desse diálogo, desse bate-papo, e dizer que o Senhor possa abençoar a tua caminhada, a sua família aí nos Estados Unidos, nesse momento, e que seu retorno ao Brasil aí nesse planejamento para 2022 seja abençoador e que Deus continue a preservar a tua mente, teu coração cativos à vontade dele, e que em nome de Jesus, todo conteúdo que também
o reverendo Jean vai deixar aí também aí o informativo dos seus canais, tanto no Instagram como no YouTube, possam continuar a abençoar vidas. Eu já sou um dos seguidores, um dos inscritos também lá no canal do YouTube, e o reverendo Jean vai falar, mas permitem ali temas maravilhosos e que são abençoadores para a gente que está de longe, mas que intercede e acompanha o seu trabalho. Então, obrigado, reverendo, e deixa aí suas considerações finais para a turma que está nos acompanhando e irá nos acompanhar depois. Primeiramente, eu queria pedir, eu estou numa correria hoje, e eu saí Sim. correndo para conseguir a live hoje, que eu estou numa correria, eu estou trabalhando um monte de coisa. Mas eu queria agradecer também você pelo convite. E assim, dizer que se eu pudesse resumir qual deveria ser a posição cristã em relação à sociedade, passa por três coisas. Eu vou dizer as três palavras. A primeira Sim. palavra é diálogo, a segunda é confrontação e a terceira é alternativa. É isso. Como é que o cristão se relaciona com a sociedade? São essas três coisas. Ele faz pontes com a cultura, naquilo que é possível, católico, com espírita, com macumbeiro, tudo aquilo que é possível, está lutando contra o racismo. A gente vai lutar de mãos dadas com quem tiver a fim de lutar, entendeu? Então é diálogo. Agora, quando é diálogo doutrinário, aí é outra história. A gente está falando de civilização, relação crentes em. Número 2, confrontação. Vai chegar alguns momentos que a gente não vai ter como concordar com a cultura. A gente confronta a cultura. Que é no caso do aborto, da homossexualidade, redefinição do que é casamento e por aí vai. Então, você tem a confrontação, só que o cristão ele nunca pode parar no confronto. Do contrário, ele é sectário. Você não sabe o que é sectário? É um cara enjoado que só faz coisas e não faz nada para mudar as coisas. Então, além do diálogo, da confrontação, o cristão precisa ser um fomentador de alternativas para resolver os problemas. E usar e abusar do dom espiritual de Deus para criar alternativas para fazer a sociedade se desenvolver melhor. Com sexualidade, produção de livros, produção de congressos, até mesmo de ideias mesmo, de instituições, por exemplo. Ele ficou revoltado com os partidos políticos da sua época. Ele criou o próprio. Ele não apenas ficou bravinho com a mídia da sua época, ele criou 2 jornais. Entendeu? E ele ficou 50 anos escrevendo para esses jornais. Então, aí você percebe a diferença. Não é só diálogo e confrontação, é alternativa. É você fazer alguma coisa deliberadamente. Em relação a como você pode me achar nas redes sociais, no momento eu estou meio sumido, eu já fui mais presente, mas eu estou aqui no Instagram, você pode me procurar. Tem um canal com algum conteúdo lá, mas ultimamente eu tenho produzido conteúdo intramuros para os meus mentoriados. Então, é uma aula de mais de 1 hora por semana com os meus mentoriados. E eu estou agora mais recluso a minha mentoria. Se você quiser conhecer mais sobre isso, é só você lá no box mandar uma mensagem e perguntar: Jean, de que raios você está falando, fala de mentoria? E aí eu vou explicar para você do que se trata. Então, basicamente, eu estou produzindo muito conteúdo para eles. Nós temos aí mais de 50 pessoas no grupo. E se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, você tem um conteúdo gratuito no YouTube, no Instagram e tal. E aí, quiser conhecer mais sobre os nossos livros, o que eu tenho escrito e tal, aí você pode me procurar direto no Instagram que eu respondo. Pode colocar lá que eu respondo. Amém. Gente, obrigado. Obrigado, reverendo Jean. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Qualquer coisa, você pode procurar o reverendo Jean, também nos procurar, e nós vamos fazer o nosso melhor para tirar suas dúvidas e encaminhar aí para bons conteúdos. Deus nos abençoe e até o próximo Conversas Teológicas. Amém.